Oi, crianças, tudo bem? Durante esse período de quarentena, onde todos estão em casa, tendo que descansar um pouquinho mais, fazer outras atividades, nós resolvemos deixar vocês alimentados com a palavra de Deus através das nossas narrativas. Essas narrativas fazem parte de um conjunto de mensagens que nós estamos desde o início do ano passado trazendo para vocês, onde a gente vê a Bíblia de uma forma panorâmica, onde a gente estuda os vários fatos que ocorrem nas Escrituras e de uma maneira bem dinâmica, onde nós colocamos os personagens bíblicos, nós distribuímos os personagens bíblicos entre as crianças e cada um faz uma parte, a gente estuda a história como um todo e depois a gente tira algumas lições para as nossas vidas. Então, o tema hoje da nossa mensagem é a vida de Paulo. Hoje nós vamos falar da vida deste homem que foi transformado por Deus de um perseguidor de Cristo para um servo de Cristo. E pensando em servo de Cristo, eu queria pensar um pouquinho por você. Quem é o seu modelo de crente? Todos nós gostamos de ter alguém que nós olhamos para aquela pessoa e tentamos copiar e tentamos fazer algo igual o que ela faz porque nós admiramos. Então, em quem você se espelha para seguir a Cristo? Esse é o nosso desafio de hoje, é isso que eu quero pensar com vocês. Os nossos personagens de hoje, nós temos hoje 5 personagens, o narrador sempre sou eu, como vocês sabem, e temos mais 4 personagens na nossa narrativa. Jesus, o povo, Saulo e Ananias. Então, como sempre, nós distribuímos os personagens entre as crianças. Como as crianças não estão aqui hoje, quem vai me ajudar hoje são as minhas filhas. Então eu pedi a Lívia, Viviane e Alice que fizesse parte dessa parte da nossa pregação. Então vamos começar a nossa narrativa. Eu serei o narrador. O título da nossa narrativa é Saulo se converte. Vamos começar. Saulo continuava a perseguir os seguidores de Jesus e recebeu cartas do sumo sacerdote para prender aqueles que estavam em Damasco. Com esses documentos, Saulo podia prender os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali e levá-los presos para Jerusalém. Mas, na estrada de Damasco, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta de Saulo. Ele caiu no chão e ouviu uma voz perguntando: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo ficaram mudos de espanto. Eles ouviram bem a voz, mas a ninguém viam. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia enxergar. Então o pegaram pela mão e o levaram para Damasco, onde ficou 3 dias sem enxergar e sem comer ou beber coisa alguma. Em Damasco morava um discípulo de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando: Ananias, Pronto, Senhor. apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem na cidade de Tarso chamado Saulo. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele para fazê-lo ver de novo. Senhor, muita gente fala a respeito das maldades que esse homem tem feito em Jerusalém aos que acreditam no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com autorização para aprisionar os que invocam o seu nome. Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de anunciar o meu nome aos não-judeus, aos reis e aos próprios israelitas. Vou mostrar a Saulo tudo o que ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Meu irmão Saulo, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você possa recuperar a vista e ficar cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, uma espécie de escama caiu dos olhos de Saulo e ele começou a ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois se alimentou e recuperou suas forças. Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco. Começou logo a anunciar Jesus nas casas de oração dos judeus em Damasco, dizendo que Jesus era o Filho de Deus. Todos ficavam admirados e perguntavam:
é este o homem que está matando todos os seguidores de Jesus? Não foi ele que veio aqui para os prender? Porém, Saulo falava cada vez com maior segurança sobre a doutrina que anunciava, e os judeus não sabiam responder às provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias. Então os judeus resolveram matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Eles vigiavam os portões da cidade dia e noite para matá-lo. Mas certa noite Saulo escapou, descendo da muralha da cidade dentro de um cesto. Saulo foi para Jerusalém e procurou juntar-se aos discípulos, porém todos tinham medo, porque não acreditavam que ele também fosse de fato seguidor de Jesus. Foi aí que Barnabé o ajudou, apresentando-o aos apóstolos. Depois disso, Saulo passou a conviver com eles em Jerusalém e anunciava com coragem o nome do Senhor. Muito bem, essa é a nossa narrativa de hoje. Vamos fazer alguns comentários. O apóstolo é chamado tanto de Paulo como de Saulo, mesmo depois da sua conversão. Alguns pensam que antes de um encontro com Jesus, ele era conhecido como Saulo, e depois da conversão é que o nome dele foi mudado para Paulo. Isso não é realidade. Na verdade, ele possuía dois nomes, com as duas cidadanias que ele tinha. Um hebreu, dado pelos pais, que era Saulo, e o nome romano Paulo. Apesar desse último aparecer com mais frequência, ele manteve os dois nomes. E, apesar de ter nascido em Tarso, Paulo cresceu em Jerusalém e estudou com Gamaliel. É um nome bem citado, lá em Atos 22:3, nós podemos encontrar esse texto. Não é muito claro exatamente quando Paulo chegou a Jerusalém, mas é provável que ele tenha começado seus estudos entre os 13 ou 20 anos, mais ou menos nesse período. Paulo começou a evangelizar lá na sinagoga de Damasco, mas depois ele teve que aprender amargas lições, porque antes que apresentasse aos líderes e tornasse uma pessoa de confiança. Lembra que antes Paulo era um perseguidor, ele matava os crentes. Então era difícil alguém confiar numa pessoa que podia ali não ser realmente aquela transformação que tivesse ocorrido com ele, e ele pudesse ser uma pessoa que pudesse ali lhe matar. Então muitos dos discípulos suspeitavam da conversão de Paulo. Mas Paulo desaparece durante um tempo das Escrituras. Quem lê o livro de Atos nota que ele tem um período lá que a gente não fala o nome dele. Esses anos ele passou escondido e serviu para ele amadurecer mais na fé e criar uma certa estatura espiritual. Logo em seguida nós vemos lá em Antioquia, os gentios estavam sendo convertidos a Cristo. E a igreja de Jerusalém teve de decidir como cuidar desses novos crentes. Foi aí então que Barnabé, ele se lembrou de Paulo e vai até Tarso à procura dele. Está em Atos 11, você pode encontrar esse texto. Barnabé já tinha sido, inclusive, o instrumento nas mãos de Deus para apresentar Paulo lá em Jerusalém. Paulo, então, inicia as suas viagens missionárias do ano 46 ao ano 58. Foram 12 anos. Paulo fundou nesses 12 anos pelo menos 17 igrejas. Na sua primeira viagem missionária, Paulo fundou as igrejas de Perge, Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. 5 igrejas no período de 46 a 49 depois de Cristo. Na segunda viagem, que vai do período de 50 a 52, ele fundou 9 igrejas. A igreja de Tarso, Troade, Filipos, Tessalônica, Bereia, Anfípolis, Apolônia, Corinto e Éfeso. Já na sua terceira viagem missionária, que vai do ano 53 ao ano 58 depois de Cristo, ele fundou as igrejas de Esmirna, Pérgamo e Mileto. Então, do ano 46 até o ano 58, Paulo fundou pelo menos 17 igrejas. Uma média de uma igreja a cada 9 meses. É um trabalho impressionante. Mas será que a vida daquele crente foi fácil? Imagina, um homem que fundou 17 igrejas deve ter tido uma vida muito próspera, muito interessante. Mas será que foi? Não, infelizmente não foi. Se nós lermos o testemunho de Paulo,
escrito lá em 2 Coríntios, eu quero abrir com vocês. Vamos lá para 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 22 ao versículo 31. Então vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 22. Nós vamos tentar listar ali mais ou menos o testemunho, aspectos bem interessantes do testemunho de Paulo. Então, começando no versículo 22. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalho muito mais, em prisões, em açoutes sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. O que é uma quarentena de açoites? 40 chicotadas. Paulo levou 40 chicotadas menos um. Então eles davam 39, que era obedecendo à lei, eles tinham medo, os judeus não queriam ferir a lei, então era para dar 40 chicotadas. Como eles não queriam extrapolar a lei, eles davam 39, que era 40 menos um. No versículo 25, ele diz: fui 3 vezes fustigado com vara. O que é fustigado? Pega a vara e mete nas costas dele. Ele levou várias lapadas. Apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Ou seja, a voragem é aquele redemoinho de água que se forma no mar. É algo impressionante, algo bem assustador para quem esteve lá, no caso de Paulo. No versículo 26, ele diz: em jornada, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, olha aí, ladrões, assaltantes que queriam assaltar Paulo, em perigos entre os patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas. O que é isso? Fadiga, olha só, lá está Paulo se sentindo fraco, meio triste, Paulo sendo provado. A gente pensa, mas Paulo, gigante na fé, mas ele se afadigou aqui, ele estava cansado. Em vigília, muitas vezes, em fome e sede, e Deus deixa que seu servo, um servo como Paulo, passar fome e passar sede? Sim, Deus permitiu. Em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandalize, que eu também não me inflame. Olha aí, Paulo fraco espiritualmente, é algo impressionante, mas Paulo se enfraqueceu. No versículo 30, se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Olha que coisa impressionante. Paulo se gloriando de fraquezas. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Que testemunho belíssimo desse servo do Senhor, um homem que passou por tantas provações, por tantas dificuldades, mas a gente nota Deus sendo esse homem. A Bíblia não fala da morte de Paulo. Muitos estudiosos creem que César libertou o apóstolo e que ele se empenhou em mais trabalho missionário antes de ser preso pela segunda vez e executado. 2 livros escritos antes do ano 200 depois de Cristo, a primeira epístola de Clemente e os Atos de Paulo, são livros que não estão na Bíblia, ou seja, são aqueles livros que são chamados apócrifos, ou seja, são livros que não são reconhecidos como palavra de Deus. Então, esses livros falam exatamente sobre esses acontecimentos, mas como não é Bíblia, a gente não tem a certeza, não pode afirmar, Paulo morreu dessa forma, a gente não tem como isso. Mas tudo indica que Paulo foi decapitado em Roma, perto do fim do reinado do imperador Nério. Ou seja, infelizmente, Paulo teve um fim muito trágico. Que lições nós podemos tirar dessa nossa narrativa? Então, o primeiro, o novo crente, apesar de ser o passado, deve ser aceito como irmão. Ananias aceitou Saulo como irmão. Então, você vê claramente, Ananias se assustou um pouquinho, mas Deus disse, Saulo agora é um crente. E ele aceitou. Barnabé agiu da mesma forma também. Então, o fato de se aceitar o novo crente, tal como é, e não quer dizer que não necessite de mudanças, claro. Deus quer transformar a vida do crente, Deus transformou a vida de Saulo e depois
da sua conversão, você vê aí a forma como ele foi utilizado por Deus. Então, o novo crente, apesar do seu passado, deve ser aceito como irmão. Então, às vezes a gente fica, mas ele era um marginal, ele era um drogado, ele fazia coisas erradas. Todos nós pecamos, pecado é pecado, independente do tamanho. Claro, tem alguns pecados que preocupam um pouquinho mais, mas é pecado e a gente deve tratar como tal. Agora, uma vez que a pessoa se converteu, a gente espera que haja da parte dela uma mudança forte, e essa mudança possa impactar a vida de muitas pessoas. A segunda lição que eu quero tirar com vocês é a conversão de uma só pessoa pode mudar a história do mundo. A conversão de Saulo mudou a história da igreja, e é o mais importante acontecimento da história, desde Pentecoste até o século presente. Você vai ver, não só pela quantidade de livros que Paulo escreveu, livros que são considerados canônicos, ou seja, considerados palavra de Deus, que estão na Bíblia, mas quantos milhares e milhares de livros já foram escritos sobre a vida de Paulo, sobre o seu testemunho, sobre o que ele impactou na vida de tantas pessoas. É interessante você ver em alguns textos, inclusive um texto onde Pedro comenta sobre a sabedoria de Paulo. Então, mostra o quanto a conversão desse homem foi importante. E a terceira e última lição que eu quero tirar hoje com vocês é num texto usado pelo próprio Paulo lá em 1 Coríntios 11:1. Vamos lá, 1 Coríntios 11:1 é um texto bem conhecido, aliás, é um texto que eu acho que toda criança deveria saber de cor, diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Exatamente. Então, a quem você procura imitar? E Paulo dá uma sugestão grande aqui. Imita Paulo. Agora, por que nós devemos imitar Paulo? Porque ele imitava a Cristo. Nós vivemos num mundo onde as pessoas procuram imitar tudo o que os outros fazem. Mas, lamentavelmente, essas imitações geralmente são daquilo que Deus não se agrada. Imitam artistas de filmes, muitos deles com padrões morais longe do Senhor, pessoas que cometem adultério, mentem, usam drogas, são efeminadas, pessoas que têm um testemunho esquisitíssimo. Quer dizer, nem testemunho tem. E, infelizmente, está lá muitas crianças querendo imitar e querendo ter roupas igual a deles, e eles cortam o cabelo, querem cortar o cabelo igual deles, e querem fazer as coisas que eles fazem. Que pena. Às vezes, imitam cantores que cantam muitas vezes músicas que desagradam a Deus, músicas que desonram a Deus, músicas distantes de Deus. Imitam jogadores de futebol que têm vidas esquisitíssimas, alguns com a vida cheia de coisas que não agradam a Deus. Então, quem você imita? Eu quero concluir, eu quero dar 3 sugestões para você de pessoas que você poderia imitar. Pessoas que, com certeza, Paulo diria, olha, esse aí eu acho que vale a pena você imitar. São 3 missionários. O primeiro missionário chama-se James Hudson Taylor. Ele viveu de 1832 a 1905. Era um missionário inglês que foi missionário na China. Hudson Taylor viveu na China por 51 anos. A sociedade que ele iniciou foi responsável pelo envio de mais de 800 missionários. Esses missionários começaram 125 escolas. Impressionante. Que resultou numa conversão de mais de 18 mil pessoas. Que missionário impressionante. Deixa eu aproveitar e dizer para vocês, essas 3 sugestões que eu vou dar aqui, tem 3 filmezinhos, cada filme que fala de um deles. Tem a história lá de Hudson Taylor, depois eu vou dar o link para vocês. Se você quiser assistir o filme dele, é bem legal, bem interessante, você vai gostar bastante. A segunda é a missionária Amy Carmichael, nascida em 1867, na Irlanda do Norte. A história dela é impressionante. Deixa eu ler aqui rapidamente para vocês. Era a mais velha de 7 irmãs. O que ela mais gostava era a cor azul. Sua mãe tinha os olhos de azul profundo e Amy começou então a desejar ter olhos azuis. Os seus eram castanhos. Ela pensava,
Se eu tivesse os olhos azuis, seria bem mais linda. Muito mais que ter estes olhos comuns de cor marrom. Amy começou a orar para que os seus olhos se tornassem azuis. Uma noite, Amy orou com muito fervor e fé. Ela não duvidou nem um pouquinho que o Senhor a responderia, porque Deus sempre responde às orações, como a sua mãe já tinha ensinado para ela. Assim pegou no sono. De manhã, feliz, pulou da cama. Correu desesperada para o espelho. Olhos azuis! Não havia acontecido. Não aconteceu nada. Deus não respondera a sua oração. Tinha orado tanto, tinha sido tão boazinha, crer em Deus com tanta fé, e assim mesmo ele não lhe respondera, dando olhos azuis. Por quê? Enquanto ela choramingava, desapontada com Deus, algo importante aconteceu. Ela entendeu claramente o Senhor dizer no seu coração: Amy, a resposta é não. Deus a estava guiando, mesmo que ela não entendesse e fosse muito pequena, ele tinha um plano para a sua vida. Quando Amy se tornou uma jovem, ela viajou para a Índia como missionária. Logo que chegou àquele país, ficou ansiosa para aprender a língua indiana e assim poder falar às pessoas do Deus vivo que dera o seu filho para morrer numa cruz por amor a elas. Amy tinha que se aproximar da cultura da Índia e não queria ser tratada como estrangeira. É que os estrangeiros eram proibidos de entrar nos templos e lugares de adoração pagãos. Após vários intentos, Amy descobriu que ao passar pó de café no seu rosto e braços, a pele ficava morena, igual das mulheres nativas. Para completar o disfarce, vestiu algumas roupas indianas, uma longa túnica branca de mangas curtas e um pano que cobria a cabeça. Seus amigos missionários, ao verem vestida de indiana, disseram: "Você parece uma indiana mesmo. É um ótimo disfarce." Amy sorriu. Será que seu plano ousado funcionaria? Certamente ninguém desconfiaria do disfarce. É uma bênção você ter olhos de cor castanho e não ter nascido de olhos azuis como a sua mãe, falou uma amiga. Senão, você nunca passaria por uma mulher indiana, disse a amiga sem saber de nada. Olhos azuis? Repentinamente, Amy se lembrou da sua decepção quando criança. Ela se lembrou da resposta negativa do Senhor à sua petição de lhe dar olhos azuis. Agora entendia perfeitamente porque os seus olhos eram castanhos. Ela iria precisar de olhos castanhos para o seu disfarce. Foi disfarçada e entrando nos templos da Índia que descobriu algo terrível, que era uma prática nessa cultura. Muitas crianças eram vendidas para os sacerdotes nos templos para se casarem com ídolos de pedra. As crianças eram feitas prisioneiras, eram tiradas das suas casas e famílias para sempre. Como os ídolos eram de pedras, elas passavam a pertencer aos sacerdotes que cuidavam do templo, sendo as suas escravas. As inocentes crianças eram preparadas para uma vida de sofrimento, escravidão, pecado e violência. Crianças tratadas como animais selvagens. Então começou o ministério de Amy na Índia, o resgate dessas crianças dos templos e da escravidão do pecado. Amy livrou centenas de crianças, as adotou e criou um lar em Dharavi, um abrigo onde os pequenos encontravam amor e salvação. Também trabalhou na evangelização de mulheres, escreveu livros e influenciou a vida religiosa e social de toda a Índia. Por sua causa, a escravidão das crianças em rituais pagãos naquele lugar foi proibida. Amy morou por 55 anos na Índia e lá permaneceu todos esses anos sem voltar para o seu país de origem. O Senhor a chamou à sua presença aos 83 anos. Que vida fantástica, que exemplo maravilhoso. Quer imitar alguém? Que tal imitar Amy Carmichael? Que serva do Senhor. Aliás, o filme dela é bem interessante, é um desenho animado, acho que vocês vão gostar. Só tem um detalhe, não está em português, está em espanhol.
Rapaz, não tem muita dificuldade não. E aí acho que deixa eu dar uma sugestão para você assistir junto com o papai e a mamãe e pedir para eles lhe ajudarem se tiver alguma palavra que você não consiga entender. Mas vocês vão gostar, é um filmezinho bem curtinho. O nosso terceiro exemplo chama-se Jim Elliot. Nasceu em 1927 nos Estados Unidos, morreu em 1956. Se você fizer um cálculo bem rápido, dá quantos anos? 29 anos. Peraí, tio, mas com 29 anos ele já tinha um exemplo grande? Como assim? O que ele fez? O que ele fez de tão especial? Vamos lá para a vida dele. Jim, sobrevivendo à área das aldeias dos Auca, era uma tribo que vivia no Equador, tribo indígena. Eles avistaram um grupo de 20 a 30 índios se movendo em direção ao acampamento. Através do rádio, comunicaram com suas esposas e decidiram que iriam entrar em contato com eles às 4h30, mais ou menos. Às 4h30 a gente entra em contato com vocês. Ao chegarem na praia de seu acampamento, Jim avistaram aos outros que os Aucas estavam vindo. Eles, os Aucas estão chegando aí. Então, munidos de suas armas, decidiram não utilizá-las. Pouco tempo depois, chegaram os Aucas e, infelizmente, não puderam fazer nada. Foram mortos pelos Aucas naquele dia, 8 de janeiro de 1956. Angustiadas pela demora do contato de seus maridos, suas esposas solicitaram imediatamente ajuda. Helicópteros e força do exército equatoriano, sobrevoando o rio Curry, encontraram os corpos de 4 missionários. Não foi encontrado o corpo de um dos missionários, chamado Ed McCauley. Seus corpos foram encontrados brutalmente perfurados por lanças e machados. O relógio de Netsen foi encontrado parado em 3h12. Isso dá mais ou menos para se deduzir a hora em que eles foram mortos. As esposas desses missionários, apesar da grande dor que sofreram, decidiram continuar com a missão e algum tempo depois foram sucedidas na evangelização dos Aucas. A tribo foi evangelizada e alguns anos mais tarde, o assassino de Jim Elliot, agora convertido ao Senhor, líder da igreja, vejam só, batizou a filha de Jim e Elizabeth. Detalhe, no rio onde o pai havia sido morto. Hoje, Steve Sen, filho de Ned Sen, que também estava entre os 5 missionários, é missionário junto com um dos índios que matou seu pai e vive no Equador. Todos sabiam que os Aucas eram selvagens e matavam. Steve sabia que o seu pai levava um revólver e uma espingarda. Antes de Ned ser morto pelos índios, na despedida deles, Steve perguntou ao pai: se os índios atacarem você, vai se defender? Vai usar a sua arma? Ned respondeu: filho, não podemos atirar nos Aucas porque eles não estão prontos para ir ao céu. Nós sim estamos. Que exemplo fantástico, que coisa belíssima, que história empolgante. Essa história também é um desenho animado, esse está traduzido, esse tem tradução para o português, e assistam, aproveitem esse período que vocês estão aí em quarentena e assistam esses 3 exemplos fantásticos de pessoas que realmente entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo e de uma forma muito especial. Então eu queria perguntar para você, quem você quer imitar? Artistas que não têm testemunho cristão, que fazem coisas que desonram a Deus, coisas que entristecem o Senhor Jesus Cristo? É esses que você quer imitar? Ou você quer imitar aquelas pessoas que deram suas vidas e foram transformadas de uma maneira fantástica, e transformaram a vida de tantas pessoas? Você encontra na história de Hudson Taylor milhares de pessoas que vieram se converter. Você vê o impacto de Amy Carmichael num país que matavam crianças em rituais pagãos. E agora você vê essas pessoas agora acabam com esses rituais porque o impacto que essa mulher causou na vida daquelas pessoas foi tremendo. Você vê a história de Jim Elliot, história curtinha, tempo tão pouco de vida,
mas daqui a pouco você vê a transformação numa tribo que era uma tribo que matava as pessoas, uma tribo muito rude, e vê essa tribo sendo transformada. Que coisa fantástica. Quem você quer imitar? Que tal seguir a sugestão de Paulo? Paulo disse o quê? Imite alguém que imita a Cristo. Porque ele disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então eu espero que a vida de Paulo, o exemplo de Paulo, o exemplo de tantos outros missionários, tantas pessoas que deram suas vidas para o Evangelho, possa impactar a sua vida também. E você possa não querer mais imitar essas coisas que o mundo imita, mas imitar sim aquelas pessoas que realmente têm coração transformado, pessoas que têm um exemplo de vida cristã. Que o Senhor Jesus Cristo nos ajude com essas palavras. Vamos orar? Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por esse breve estudo da Tua Palavra. Obrigado pelo exemplo enorme do nosso querido apóstolo Paulo, um homem que deu a sua vida pela causa do Evangelho. Claro, quando olhamos para o exemplo supremo, sempre vai ser o nosso Senhor Jesus Cristo, que não teve pecado e que deu a sua vida aqui por cada um de nós. Ajuda-nos para que possamos compreender essas verdades, Senhor, e aplicá-las nas nossas vidas. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.